Olá, eu sou o Reinaldo, eu sou especialista em Tolkien e membro fundador da Valinor, e este é mais um episódio de Passos pela Terra-média, o podcast no qual eu passeio com a minha doguinha Mequetrefe, a Zelda, descendente do Huan, mas muito mais malandra que o Huan, enquanto a gente conversa sobre a obra do professor. O assunto desta vez eu diria que é bem sério e talvez desperte polêmicas, e por isso eu queria começar com um mea-culpa. Quando eu comecei a ter contato com a obra do Tolkien lá pelos idos de 1998, então vocês façam a conta e verão que faz quase 30 anos já, eu confesso que eu tinha uma certa reação emocional, às vezes de irritação, de raiva mesmo, quando algumas pessoas enxergavam a relação do Frodo e do Sam e brincavam que era uma espécie de namoro gay, de namoro homossexual, por exemplo. E eu lembro que quando os filmes começaram a sair, creio que foi numa resenha gringa, em inglês, provavelmente americana, quando saiu As Duas Torres. E o resenhista brincava, eu nunca imaginei que o tema do Senhor dos Anéis era o amor entre um casal gay de hobbits. Eu ficava meio que balançando a cabeça, falando, as pessoas estão enxergando pelo em ovo. E aquela coisa que a gente sabe muito bem, seja no Brasil, seja em outros lugares, a gente tem aquela homofobia um pouco reativa, um pouco automática, que surge quando a gente é criado numa cultura que é homofóbica. E eu acho que esse meia-culpa é necessário porque, embora eu continue achando que não existiu uma relação de cunho propriamente sexual entre o Frodo e o Sam, hoje eu enxergo esse tipo de interpretação de maneira muito menos, digamos, preconceituosa, pelo menos, ou muito menos reativa, porque ela está respondendo a alguns elementos que não são estranhos ao texto, que estão ali. E então eu queria propor que a gente pensasse junto e olhasse para as passagens do texto, olhasse para a narrativa como um todo, para entender um pouco melhor essa relação que eu não tenho medo nenhum de chamar de um amor muito profundo, na verdade, entre o Frodo e o Sam, de uma maneira que deixa de lado esse aspecto homofóbico que as reações mais instintivas de muita gente acaba trazendo, de tentar olhar então de maneira mais global. E para isso eu queria inclusive trazer para discussão um texto que é muito interessante, muito importante, que ficou de fora do Senhor dos Anéis que a gente conhece publicado, do Senhor dos Anéis entre aspas oficial, mas que o Tolkien quase incluiu, chegou a escrever mais de uma vez, que é um epílogo que fala do Sam décadas depois, ou pelo menos uns 10, 15 anos depois do fim da Guerra do Anel, e de como ele encara, e de como a família dele, e em especial a filha mais querida dele, a Elanor, encara tudo isso, e a relação, inclusive, do Frodo com o Sam, do Sam com o Frodo, enfim. Eu acho que é importante levar esse texto em consideração e como é que ele se encaixa em toda a lógica da história dos dois e da relação dos dois. Mas antes de mais nada, acho que é bom também dar uma pincelada no que a gente sabe em termos históricos e em termos também do próprio contexto da narrativa sobre como interpretar a relação dos dois. Eu acho que então tem uma série de elementos diferentes, começando com os aspectos históricos. É importante levar em conta a relação entre pessoas e homens de classes sociais diferentes que o Tolkien provavelmente tem na cabeça ao escrever sobre a relação entre o Frodo e o Sam. Em primeiro lugar, fica claro que tem uma diferença social muito clara entre os dois. Acho que isso é muito difícil de negar. A gente olha para o que o Frodo tem de propriedades, de bens, a toca de bolsão, que é uma coisa parece uma coisa aconchegante, bonitinha, mas na verdade é uma mansão gigantesca. Né? O Frodo faz parte da aristocracia do condado até pelo lado Tulque
e o lado Brandenburg da família. São duas das principais famílias aristocráticas do condado. Seria o equivalente quase a um latifundiário, considerando que o condado, obviamente, é um lugar assim, de dimensões pequenas, mas mesmo assim, para os padrões, mesmo ingleses, é um grande dono de terras que não precisa trabalhar para viver. Né? E enquanto o Sam ele é de uma família de jardineiros, de pessoas que fazem trabalho braçal, né? Mais de uma geração da família dele trabalhou para a geração da família Bolseiro, para gerações da família Bolseiro, como a do Frodo. E o que acontece nesse momento, que é a grande inspiração para o condado, final do século XIX, começo do século XX, digamos até a Primeira Guerra Mundial, que é enquanto o momento em que o próprio Tolkien luta na Primeira Guerra Mundial, né? É um cenário que, se a gente parar para pensar em termos de ficção, é um pouco o cenário de Downton Abbey. Não sei se o pessoal que escuta aqui o podcast assiste ou assistiu Downton Abbey. Eu assisti quase inteiro, acho que eu não assisti as últimas temporadas. Mas é um momento em que a pessoa que é o empregado mais direto de alguém aristocrata, essa pessoa ela tem um contato até físico muito próximo com esse patrão dela em coisas tão básicas como ajudar a pessoa a se vestir. A gente vê isso em Downton Abbey e em outras ficções de época que retratam esse momento, que é o momento da inspiração dos hobbits. Então é uma relação, por um lado, embora fique muito marcado a diferença de classe, né? No caso do texto do Senhor dos Anéis, com o Sam chamando o Frodo de mestre ou de patrão, tem uma proximidade física muito, muito forte. Na própria Primeira Guerra Mundial, a gente ainda tem momentos em que os oficiais, né? Então a camada superior de soldados do exército e de outras áreas da Força Armada Britânica, de outros países europeus, eles têm o que o pessoal chama literalmente de body servants, né? Serviçal do corpo, literalmente, que é a pessoa que está ali cuidando dessas necessidades básicas do oficial. Então é uma coisa que acaba se tornando muito íntima fisicamente mesmo, ainda que não envolva nada que a gente consideraria como intimidade sexual. Então esse é um dos elementos. O outro elemento também de fundo histórico, eu diria, é quando o Tolkien está levando em conta, embora ele esteja falando de hobbits e não dos grandes guerreiros élficos ou dos grandes guerreiros do povo dos homens, mas ele, quando emerge, né, quando insere o Frodo e o Sam nesse universo heróico, ligando eles com as histórias da Primeira Era, da Segunda Era, enfim, com o passado mítico, quando eles pensam... Os dois conversam também, né? O Frodo e o Sam conversam sobre o Beren, conversam sobre outras histórias do passado profundo da Terra-média. Nesse contexto, essa relação heróica é muito comum também na literatura heróica, seja medieval, seja da antiguidade, de línguas europeias, né? Seja as línguas germânicas, seja as próprias coisas em latim e em grego, no caso do grego a Ilíada e a Odisseia. Você consegue perceber nesse tipo de cultura heróica uma relação também física muito próxima, em alguns casos que envolve bastante ternura também, entre esses companheiros de combate, né? A relação entre o Aquiles e o Patroclo na Ilíada, embora a interpretação de que eles fossem realmente amantes é uma interpretação que aparentemente não está presente no texto do Homero, ela aparece mais tarde na cultura grega, né? Aparece talvez no século V ou um pouco antes, na cultura grega. Você vê isso em outros textos da antiguidade, do mundo medieval, em que companheiros de armas cuidam fisicamente um do outro, choram pela morte um do outro, mostram uma ternura. A gente pode pensar até no caso da Bíblia, a relação entre Davi e Jonatas, em que o Davi compõe então uma elegia, né, um texto de despedida sobre o Jonatas, dizendo que o amor do Jonatas para ele era mais importante, mais forte que o amor
das mulheres. E, de novo, não necessariamente... Pode haver um componente sexual aí, inclusive nessas culturas antigas. Não necessariamente existe, mas existe sim uma relação que é muito profunda. E que, de novo, falando em diferenças culturais, em abismos culturais, é uma relação que para nós transcende um pouco o tipo de carinho, ao menos físico, imediato, né, de cuidado mesmo, que a gente vê numa relação de amizade na nossa cultura brasileira atual entre homens. A gente raramente vê isso e as pessoas se virem vão estranhar, né? Você chamar de irmão e tal, mas o toque, o abraço, às vezes o beijo é uma coisa que não se vê claramente. E pensando na própria cultura interna, e pensando, a gente está falando de culturas que são, de influências culturais que são do mundo externo, do que o Tolkien chamaria de mundo primário, né? Um mundo real externo à obra de ficção. No mundo secundário, quer dizer, dentro da própria Terra-média, a gente vê também outro elemento que é essa relação entre pessoas do sexo masculino que são muito próximas entre si. Existe a possibilidade e não há, digamos, condenação dessa manifestação de carinho físico. Então a gente vê, por exemplo, o Faramir beijando os hobbits, o Aragorn beijando os hobbits, o Aragorn beijando o Boromir já morto. Então, obviamente com uma manifestação de carinho, de proximidade, que não tem um componente sexual, mas que está ali presente e que vai muito além do que a gente considera normalmente aceitável na relação entre dois homens na cultura moderna. Então tem esse elemento, e certamente, de novo, é um elemento que o Tolkien também pega, ou pelo menos em parte pega, das culturas antigas, heróicas, que ele está usando para inspirar a sua obra. Então tem todo esse contexto. E a gente vê que a relação, de novo, entre o Frodo e o Sam, ela começa de maneira um pouco mais clara com esse aspecto hierárquico da relação entre patrão e empregado, entre patrão e serviçal mesmo, né? Um pouco mais do que empregado a gente chamaria hoje, né? Não é uma coisa CLT que tem formalizações e um certo distanciamento, é uma coisa muito mais informal e íntima. E conforme o tempo vai passando, na relação dos dois na obra e no sofrimento conjunto que eles enfrentam ao longo de todas as suas provações, de toda a passagem por Mordor, que é uma coisa muito transformadora também, dá para perceber, dá para sentir que isso se intensifica nesse aspecto da ternura e do cuidado, desde o momento em que lá em Valfenda ainda, depois do ataque dos Nazgûl no Val do Bruinen, o Frodo acorda e o Sam pega a mão dele e fala: nossa, sua mão finalmente ela tá quentinha, não sei o quê. E depois o Frodo dorme no colo do Sam, o Sam faz carinho no Frodo. Mais uma vez, depois que o Frodo desperta e tá sem um dos anéis, sem um dos dedos, desculpa, o anel já, ainda bem foi embora, o dedo também foi junto. O Sam fala: tadinha da sua mão. Então é essa ternura física muito, muito próxima, muito, muito gentil e carinhosa, que transcende em grandes aspectos o que a gente vê, o que a gente considera culturalmente aceitável na relação entre dois homens. No caso do Sam, a gente pode ver algo de maternal nisso também, dá uma paternal barra maternal, como se o Sam tratasse o Frodo quase como um filho em certos aspectos. Mesmo entre irmãos, a gente não vê, entre irmãos do sexo masculino, a gente não vê como muito comum ou como muito aceitável esse tipo de troca, que é muito tátil, gentil, física, enfim. E aí, então, eu queria passar para o que eu tinha falado lá no começo, que é o epílogo. Esse texto do epílogo é muito, muito interessante. Ele está agora publicado
no Brasil, inclusive com tradução minha, está no volume 9 da série História da Terra-média, o volume Sauron Derrotado, que inclui uma miscelânea de textos, mas a sua primeira parte é esse finalzinho dos rascunhos do Senhor dos Anéis. Ele documenta então o finalzinho do processo de escrita e reescrita do Senhor dos Anéis. E esse epílogo tem dois formatos diferentes, mas o conteúdo é mais ou menos o mesmo, e ele narra, então, o que acontece quando o Sam, já bem mais velho, a Elanor já uma moça, né, os vários outros filhos do Sam ali em volta dele e da Rosinha, e é o momento em que eles estão esperando a primeira visita super formal, assim, super, né, com fanfarras e tudo, do Aragorn para as vizinhanças do condado. Né, o Aragorn tá terminando de reorganizar, digamos, o reino dele no norte e oeste da Terra-média, né, o reino de Arnor. Depois de tomar posse em Gondor, ele reorganiza então o reino do norte, o reino de Arnor. E ele vai visitar e prestar todas as honras, né, todo o seu respeito e sua admiração, obviamente pelo Sam, que é a figura mais importante dos hobbits do condado naquele momento. E o Aragorn manda uma carta, inclusive escrita em élfico, em Sindarin, né, em élfico cinzento, inclusive traduzindo os nomes do Sam e de toda a família dele para o Sindarin. Tem até do ponto de vista do aspecto linguístico, da escrita, das Tengwar, do alfabeto mais usado na Terra-média, também é bem interessante. E aí, nesse momento também, o Sam está compilando uma série de perguntas e respostas que os filhos dele sempre fazem sobre a Companhia do Anel, sobre os grandes amigos que o Sam teve ao longo da sua grande missão e também de outros personagens importantes que aparecem na narrativa do Senhor dos Anéis. As crianças ali com dúvidas, com curiosidades, e o Sam tentando responder da melhor maneira. A Elanor já está então mais velha, né? A Elanor não por acaso tem esse nome élfico, das filhas do Sam, é a pessoa que tem mais interesse sobre esse passado que já está ficando quase mítico. E ela começa então, depois do Sam mostrar as respostas e tudo mais, de ver quais são as outras dúvidas da criançada, ela começa a conversar com o Sam sobre... E agora, né? Que balanço que ele faz, como é que ele ainda lembra, encara toda essa história gigantesca, grandiosa da qual ele participou. E em dado momento, acho que essa é a informação mais interessante, mais curiosa e mais relevante para a nossa discussão aqui, aparece uma menção ao Celeborn, né? Ao Celeborn, o grande nobre élfico, esposo da Galadriel, que ficou na Terra-média enquanto a Galadriel e os demais portadores dos Anéis Élficos, junto com o Bilbo e com o Frodo, partiu para as Terras Imortais, partiu de volta para Tol Eressëa e em algum momento para Valinor também ela vai estar lá. E o que a Elanor comenta é o seguinte, e aí ela está citando, na verdade, uma coisa que está no texto de O Senhor dos Anéis. Lá para o final, quando o Aragorn está se despedindo do Celeborn, e o Celeborn vira para o Aragorn e fala o seguinte: parente, tomara que teu destino... Eu tô parafraseando porque eu não estou conseguindo citar exatamente a frase, mas vocês podem procurar ali, dá para achar facilmente. O Celeborn diz para o Aragorn: parente, tomara que teu destino seja diferente do meu e que teu tesouro permaneça contigo até o fim. Então é o Celeborn falando do tesouro dele, que é a Galadriel, e dizendo pro Aragorn: tomara que a Arwen, o seu tesouro, né, a sua amada, a sua esposa, continue com você até o fim. E aí a Elanor, e aquela coisa, né, aquela percepção da filha mais velha que compreende muito bem o pai, vira pro Sam e diz: puxa vida, né, papai? Assim como no caso do Celeborn, o seu tesouro não ficou com você até o fim. Né? E ao que ela está se referindo? Ao tesouro... O que é o tesouro do Sam? É o Frodo que foi embora. Lógico, não tem nem discussão. Fica óbvio, assim. Qualquer outra interpretação é querer espancar o texto.
Então a percepção da Eleanor é que, em certa medida, a pessoa que o Sam mais amava, e de novo, não precisa ser um amor que tem um componente sexual, mas é um amor muito profundo, que vai além do amor do empregado, do serviçal pelo patrão, que vai além do amor do amigo. É o amor que representa o tesouro da pessoa, segundo a visão da Eleanor, pelo menos. É o Frodo. Não dá pra discutir que é o Frodo. Pelo menos do ponto de vista dela. E aí o Sam, é interessante como é que o Sam responde depois. O Sam, ele, de certa maneira, desconversa. Ele fala, bom, eu acho que talvez... Primeiro ele diz, eu acho que talvez eu ainda não tenha dito o adeus definitivo pro Sr. Frodo. Já antecipando então a ideia de que em algum momento o Sam também vai para os portos e também vai para as Terras Imortais. Então tem essa janela aberta para um possível reencontro. E ao mesmo tempo ele diz, mas tudo bem, eu tive muitos tesouros. O Sam diz. Então, será que ele está só desconversando? Ou será que a visão mais completa do quadro, mais correta, digamos, é essa que o Sam está passando? E no final dessa narrativa, desse epílogo, então, o Sam vai conversar com a Rosinha e ele se mostra muito carinhoso e falando para ela que ele conseguiu, enfim, voltar para sua Rosa e para o seu jardim, falando dela. Então a coisa fica meio equilibrada, talvez, com um pé em cada canoa, com a coisa meio em suspenso. Mas, de novo, o que a Eleanor fala eu acho que é muito significativo. Não acho que o Tolkien tenha deixado essa passagem de lado por interpretar que, na verdade, essa visão está errada. Teve mais uma questão ali de espaço do que iria caber no epílogo. Mas é uma visão que eu acho que não pode ser descartada levianamente. E eu passo, então, a entender a interpretação das pessoas e não ter essa visão preconceituosa que eu tinha e de deixar, de concordar que esse amor que existe entre o Frodo e o Sam é uma coisa muito, muito profunda e a gente não deveria jogar isso por debaixo do tapete só por uma questão de preconceito moderno ou mesmo preconceito antigo. É isso. Obrigado mais uma vez pela atenção, pessoal. Continuem apoiando a Valinor, que precisa muito do apoio de todos aí para continuar abordando o Tolkien com seriedade, com profundidade. E é isso. Como sempre, Namari, adeus.